bom dia, minha gente amiga, bom dia para mamãe. Estamos no mês das mães, tá? E olha a informação para vocês nesse programa de hoje, é exatamente para aquela mamãe que tem a preocupação de dar o alimento certo para a criança. Antigamente era um sistema, hoje, conforme os estudos, né, gente, você já tem uma condição de dar alimentação muito saudável para o seu bebê. E para falar sobre isso, ela que já esteve aqui no programa conosco em 2019, olha que faz tempo, né? Mas ela está de volta para falar sobre introdução alimentar. Eu estou falando da Maíra Osório, que é nutricionista especializada em nutrição infantil. Vem para cá, Maíra. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom! Olha que bom que você veio. Essa informação as pessoas me pedem, né? Sempre pedem algo para a gente colocar no programa. E que bom que você tem essa especialidade para poder falar com segurança, para a gente alimentar bem esses bebês aí, né? É isso, Delato. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui no programa. E esse é um assunto que eu considero muito importante, eu trabalho nessa área, que é a alimentação dos bebês. Porque é uma fase em que eles estão iniciando a história de alimentação deles, vão ter muitas experiências e todas essas experiências com certeza vão influenciar o hábito alimentar por toda a vida. Então é muito importante que os pais tenham informações atualizadas, saibam como fazer corretamente, que eu falo assim que não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas pensam, né? É algo muito simples, é aquela comidinha caseira, aquela alimentação natural de casa que pode ser ofertado para o bebê desde os 6 meses. E vamos lá, então, vamos falar sobre isso. O que você tem para mostrar para a gente? Então, antes de mostrar, aqui eu separei para vocês conhecerem os alimentos que não devem ser ofertados e os alimentos que podem ser ofertados. Mas antes de eu mostrar esses alimentos para vocês, eu queria explicar um pouquinho o que é essa introdução alimentar e quando que ela deve ser iniciada. Então, o bebê, quando ele nasce, a recomendação do Ministério da Saúde é que ele receba aleitamento materno exclusivo até 6 meses. O que seria isso? Ele não precisa receber nenhum tipo de alimento, não precisa receber suco, chá antes dos 6 meses de vida. Só que em alguns casos, algumas mães talvez não conseguem amamentar por inúmeros motivos, então o profissional de saúde que acompanha esse bebê, geralmente o pediatra, ele vai orientar um outro tipo de leite. Mas mesmo assim, se o bebê não é amamentado até os 6 meses, apenas o leite em que o pediatra prescreveu para essa criança. Sim. E a partir do 6º mês, ele vai começar a experiência com a alimentação. Antigamente, falava muito nos alimentos do desmame. Hoje em dia, não. A gente orienta que a mãe que consiga amamentar até 2 anos ou mais do bebê vai trazer muitos benefícios. Então, o leite materno continua principalmente até 1 ano de idade sendo o principal alimento para o bebê. Quando o bebê iniciar, por isso que chama introdução alimentar. Sim. Porque aí ele começa a ter contato com os alimentos para ele começar a aprender a comer e futuramente ele receber mais alimento do que leite. Então Entendi. É o início mesmo, né? Maíra, então quer dizer que o que nós temos aqui são os alimentos que podem ser oferecidos para as crianças, né? É isso? Aqui eu separei, vamos colocar para ficar mais Aqui, fácil ó. para as mães entenderem. Esse é aqui? Não, esse é aqui. Esse é lá. Isso. Os alimentos que não devem ser ofertados e os alimentos que devem ser ofertados. Então eu separei aqui porque esses alimentos eram muito ofertados antigamente. Mas hoje em dia da vovó, né? Isso. Mas hoje em dia eles não são mais indicados. Então eu coloquei alguns principais para mostrar para vocês. Então, o primeiro que eu quero falar aqui é sobre a sopinha batida. Antigamente, o bebê iniciava a alimentação antes dos 6 meses, então ele não tinha capacidade de mastigar, então era muito ofertada a papinha batida, peneirada. Então, se vocês olharem aqui, a gente não consegue identificar quais alimentos tem nessa papinha. E o bebê ele está numa fase de aprendizado, então ele precisa reconhecer os alimentos. E aqui nós temos mais. Temos a gelatina. A gelatina também era muito ofertada para os bebês desde os 6 meses e ela hoje em dia não é mais indicada por ela conter muito açúcar, às vezes contém adoçante, corante. Então ele já inicia a alimentação consumindo algo muito doce, um alimento com corante. Com açúcar também, né?
Nós temos que apresentar o que é saudável para o bebê. E a bolachinha de maisena, hein? Ainda ela é muito consumida, mas ela não é indicada por ela conter açúcar, por conter outros aditivos que não são indicados até 2 anos de idade. E o suco? O suco, antigamente também iniciava principalmente com suco de laranja-lima. Porque, igual eu falei, eles iniciavam a introdução alimentar muito cedo, então eles não conseguiam mastigar. Então, as famílias, né, batiam suco e ofertavam na mamadeira. Hoje em dia, nós sabemos que o bebê, iniciando com a própria fruta, só amassadinha ou até mesmo em pedaço, ele começa a acostumar mais com a consistência da fruta, com o sabor natural da fruta. E também, quando a gente prepara um copo de suco desse, às vezes a gente utiliza 3, 4 laranjas para um copo de suco desse. É muito? É muito para um bebê. O açúcar da própria fruta é muito para o bebê. Então, por isso que não é indicado mais o suco na introdução alimentar. E o que pode, Maíra? Nós vamos falar já para você que está nos assistindo. Aí eu quero saber direitinho aqui. A gente já volta, não sai daí. Nós estamos de volta. Você está vendo um programa muito especial hoje. Um programa de alimentação infantil, alimentação para bebês, tá? Com a nutricionista Maíra. Maíra, já falamos do que não pode. Isso. Né? Agora eu vou mostrar para vocês como deve ser a alimentação do bebê a partir do 6º mês, quando ele iniciar. Então é tudo muito simples, então é aquela comida caseira de casa. Então eu trouxe aqui um exemplo de uns pratinhos bem coloridos para mostrar para vocês. A alimentação do bebê, ela precisa ser bem colorida e variada, e com os alimentos separados, para que ele possa reconhecer o sabor de cada alimento. Igual eu falei, com a questão da sopa, o bebê ele come, mas ele não reconhece. Ele não sabe o que está mastigando, né? Mas ele já vai mentalizar aqui, mesmo sendo um bebê. Isso, né? Com certeza. E até as crianças maiores, tem muitos casos de crianças com dificuldades alimentares, de não aceitar o famoso verdinho na comida, de não aceitar algum alimento. Às vezes isso tudo é da introdução alimentar, porque não foi apresentado. Então, como montar esse prato adequado? O ideal é que contenha todos os grupos alimentares. Por exemplo, o bebê que vai iniciar é a comida bem amassadinha. Com o tempo vai amassando cada vez menos, porque daí ele vai ganhando mais habilidade na mastigação. Aqui eu coloquei um exemplo de um prato bem brasileiro. Arroz com feijão, uma carne, um legume, uma verdura. Então são esses alimentos que devem compor o prato do bebê. No lanchinho da manhã, no lanche da tarde, o bebê vai precisar apenas da fruta. Então, cortar a fruta, amassar a fruta e ofertar para o bebê. Então é tudo muito simples. E o leite materno complementando a alimentação. Maíra, você trouxe algum alimento para a gente poder fazer aqui ao vivo? Sim, trouxe algumas frutas para mostrar como cortar e oferecer para o bebê. Não tem restrição, todas as frutas podem ser ofertadas aos 6 meses. Então, a mãe, né, em casa, ela pode tanto dar a fruta amassadinha ou dar em pedaço, como eu falei. Então, para você ofertar a laranja em pedaço, o bebê principalmente tem que já estar sentando, tem que estar com o tronco bem firme, tá? Então, a posição em que ele vai receber o alimento é importante para evitar o risco de engasgo. Então, você vai tirar todas as sementinhas da laranja. Eles adoram chupar laranja. Ou você pode cortar em 4 partes. Você coloca na boquinha dele e ele vai chupando a laranja. Banana. Vamos perguntar aqui se dá para dar para bebê. Isso, a banana ela pode ser ofertada, qualquer tipo de banana, desde os 6 meses. Eles não sabem ainda lidar com o alimento na boca, então é importante amassar bem amassadinha no início. É a fruta natural mesmo, não precisa fazer a papinha, que é fazer a papinha de banana, mexer no fogão, né? Então não precisa, é a fruta mais natural possível. A quantidade é algo que geralmente gera muita dúvida. Às vezes os pais ficam com muita expectativa do bebê comer bastante. Então, como o Delapa falou, tem o estômago. Você agora me fez lembrar algo. Foi lembrar algo. Que criança saudável é aquele gorduchinho igual eu, assim, né? A criança saudável, né? Não é verdade isso, Maíra? É. Olha que bebê bonito, gorduchinho, né? É. E a mãe soca-lhe comida, né? Até era, antigamente, fazia muito mingau para o bebê ganhar peso, né? Então hoje em dia não é recomendado mais. Então não precisa adicionar nada na fruta. Se for adicionar, pode adicionar uma aveia pura, um cereal
puro, mas não aqueles cereais que vendem, às vezes, com muito açúcar. Então é o cereal puro mesmo, mas a preferência é para que ele comece a alimentação conhecendo a fruta mais natural possível. Como o bebê no começo ele não tem muita habilidade para segurar a fruta, então deixa eu cortar esse pedacinho, deixar ela sempre num tamanho que seja adequado para ele que ele consiga pegar. E aí vocês vão deixar um pedacinho da casca a não escorregar a fruta na mãozinha dele. Então o bebê vai receber a banana, segurando assim na casca, e ele mesmo consegue levar até a boca pra não, e comer. Porque é claro, escorrega, Isso. não consegue pegar. E a maçã? A maçã, ela é um alimento que ela é muito dura, né? Então, no início da introdução alimentar, quando o bebê tiver 6 meses, não é indicado dar ela em pedaços, porque ele ainda não vai conseguir mastigar essa maçã. Então tem alguns alimentos que não são indicados oferecer em pedaços. Então vocês podem ofertar a maçã raspadinha, com a colherzinha de casa mesmo, raspar essa maçã e ofertar para o bebê. Aqui já é um hábito, né? Essa é a maçã raspada. Isso. Gente, eu tô indo para os comerciais, tô de volta já. Tô com a nutricionista Maíra dando uma aula para as mamães terem uma alimentação muito saudável para os seus bebês. Não sai daí que tem muito mais informações para você. A gente já volta, né, Maíra? Isso, já voltamos aí. Olha, nós estamos de volta falando sobre nutrição infantil. Tá? Você que não teve com a televisão ligada, nos primeiros blocos, eu estou com a nutricionista Maíra, ela está ajeitando uma carne moída ali, está deixando em condições de vir fazer aqui pra gente. Então, não percam, não saiam daí, se você ligou agora, que o programa está interessante. Tem mais informações para você. Maíra, pode vir com a sua carne moída, Maíra. Olha que carne bonita. Opa! Isso. Eu trouxe aqui, hoje eu vou mostrar para vocês como preparar a comida, né? Então, principalmente a carne, que é algo que gera muita dúvida. Igual eu falei, antigamente só ofertava o caldo da carne. Então, hoje em dia a recomendação é para que o bebê já inicie comendo a carne. Então eu vou mostrar para vocês como preparar um molho de carne moída, principalmente no início da introdução alimentar. Eu indico geralmente utilizar carne moída, carne desfiada, porque como eu falei, eles não têm muita habilidade em mastigar ainda. Então a carne moída, ela é menorzinha, mas facilita, e o tomate vai auxiliar também a fazer um molho, fazer com que ela fique mais suculenta. O bebê, ele não deve comer sal até 1 ano de idade. Então, a família pode, mesmo assim, conseguir preparar a mesma comida para todo mundo. Qual que vai ser a diferença? Antes de adicionar o sal na preparação da carne da família, vai separar o do bebê. Sim. Então, pode fazer todo o processo igual. Igual que nós já colocamos para cozinhar a cenoura, uma batata, que pode ser feito um purê de batata para a família depois com leite, com sal, e para o bebê, antes de adicionar o sal e o leite, nós vamos separar e fazer um purezinho separado para ele. Então vamos começar? Vamos. Então vocês podem adicionar azeite de oliva para preparar a comida do bebê. Então o ideal é que não adicione muito, tá? Apenas um fiozinho suficiente, e alguns temperos podem ser utilizados, desde que sejam naturais. Por exemplo, aqui eu trouxe como exemplo uma cebola. Bem então, picadinha, né, mãe? Isso, bem picadinha. Vocês podem adicionar a cebola e aí adicionar a carne moída. Eu tenho certeza que até o papai vai chegar ali, vai querer uma colheradinha dessa comidinha gostosa. E a comida a família toda pode consumir. Agora eu vou adicionar o tomate. Bem picadinho. O tomate Isso. completo, Maíra, com semente? Sim, pode ser. Não precisa ficar retirando a semente. E olha a dica que eu vou dar para as mamães aí que vão começar a cozinhar. Como o bebê... Só um pouquinho. Eu vou desligar aqui, tá, Maíra? Para não Sim. dar problema. Isso, como um bebê... Ele precisa comer as verduras verdes escuras, e nesse começo eles não têm muita habilidade ainda em mastigar. Então vocês podem adicionar... Por exemplo, aqui tem uma couve bem picadinha, já adicionar a verdura na carne. Então já fica com uma carne com a verdura, ele já vai receber aí mais um grupinho alimentar na alimentação dele. Uma folha de couve sem o talo, né, Maíra? Isso, porque o talo ele ainda é muito durinho, né? Então ela pode ser até um pouquinho maior, né? Pode às vezes a mãe colocar ela em tiras e na hora no prato cortar, tá? E o aqui negócio a nossa é agregar carne... sabores, né? Isso. Olha, enquanto a Maíra tá mexendo aí,
Eu já vou tirar para que você veja. Com licença aqui, tá, Maíra? Eu já vou tirar a cenoura e a batata cozida. Olha só que legumes bonitos que eu tenho aqui. Então, eu já desliguei aqui, vamos adicionar os temperinhos, igual eu falei, pode ser utilizado salsinha, cebolinha, esses temperos de casa mesmo, desde que sejam naturais. A carne já está pronta. E já vamos montar o prato aqui do bebê. Aqui eu tô te passando, vai inteirinho assim? Não, eu vou mostrar como amassar. Você pode pegar um pratinho ali pra mim, vou amassar, para mostrar como vocês vão fazer na casa de vocês, tá? Então, como eu falei lá no início do programa, o ideal é que esse prato seja completo. Então, vocês podem complementar depois esse prato com feijão. O feijão é bem brasileiro, né? Uma comida bem brasileira, que tá aí no prato das famílias diariamente, e pode complementar o prato do bebê também depois. Então, aqui tá a carne moída que nós preparamos. Então, como eu falei, vocês podem depois, com a batata que vocês cozinharam, para facilitar aí na rotina do preparo da comida da casa toda, utilizar essa batata e fazer um purê de batata para a família, né? Se quiser adicionar um leite, um sal. Para o bebê, só a batata é suficiente. Ela pode também ser refogada, essa batata para o bebê. Pode colocar um temperinho a mais, mas aqui eu coloquei um exemplo só dela bem amassadinha, tipo um purê. E vocês também podem adicionar um pouquinho de azeite de oliva para deixar ela um pouquinho mais cremosa. Como ainda não vai manteiga na comida, né, no purê, o azeite de oliva é uma gordura saudável e pode ser adicionada. A cenourinha não entra? A cenourinha entra. Ah, aqui, tô vendo aqui. Isso, no início da introdução alimentar, é bom que ela seja bem amassadinha, que ela é mais rígida, né? Então vocês vão oferecer esses alimentos assim, todos separados no prato, e o bebê com o tempo ele vai reconhecendo os alimentos, tá? E lembrando que pode ser complementado com feijão para dar mais um caldo para a comida, né? Mas você vê que aqui a diferença da sopinha batida, a gente reconhece os alimentos, o bebê reconhece os alimentos que estão sendo servidos. E tá bonito, senão tá muito bonito. Com certeza. Bom, pessoal, você já teve uma noção aqui de vários tipos de alimentos para o seu bebê. No próximo bloco vai ser o quê? Nós vamos falar sobre como congelar a comida do bebê. Não sai daí que a gente tá de volta, tá gostando do programa? Então fique com a gente já volta. Estou com a nossa convidada aqui, a nutricionista Maíra Osório, dando uma aula de nutrição infantil que as pessoas não conhecem, a gente não tem noção, porque a gente teve uma criação às antigas, né? E com a modernidade, né Maíra? Mesmo. As coisas vão se ajustando, estudos, tal, tudo para uma saúde melhor. É mesmo? O que foi no nosso primeiro bloco? No primeiro bloco, nós falamos sobre os alimentos que não devem ser oferecidos e os alimentos que podem ser oferecidos. Mostrei o corte das frutas e também ensinei a preparar alguns alimentos aqui para os bebês. Aqui o nosso pratinho que nós fizemos hoje. E agora eu vou dar uma dica fundamental aí para a mãe que precisa de praticidade, que é ensinar a congelar o alimento para facilitar na rotina do dia a dia, porque antigamente não se falava em congelar a comida do bebê, só que hoje em dia a realidade da mulher é outra, sai para trabalhar, então às vezes ela precisa ter essa praticidade. Então como que vocês vão fazer? Aqui tá a carne que eu preparei. Vocês podem, porque como o bebê come pouco, às vezes acaba sobrando muito alimento. Então vocês podem aproveitar para congelar e sempre ter alguma coisinha no freezer para aquele dia que está muito corrido e que não dá para preparar aquela comidinha feita na hora, tá? Então vocês também podem aproveitar o caldo do cozimento dos legumes, para não desperdiçar nada, nenhum nutriente. Então aqui eu tenho alguns exemplos de potes que podem ser utilizados. Essa é uma forminha de silicone que vocês conseguem encontrar nessas casas de utilidades domésticas. Então ela é muito boa de lá, porque assim, você pode colocar a porção. Deixa eu tirar aqui para ajudar a visualização. A porção da carne. Então você vai colocando os quadradinhos, ideal. Vocês vão colocar a carne. Se sobrou a água do cozimento dos legumes, vamos pegar aqui com a colher que fica mais fácil. Vocês podem adicionar para não perder nada desses nutrientes que ficam na água, né? Isso você pode fazer com o feijão também.
Então aqui, ó, tem um exemplo de um feijão que foi colocado aqui nas forminhas, congelado, e você pode comprar no supermercado esses saquinhos específicos para congelamento. Eu seguro aqui para você. Isso, e você coloca as porçõezinhas, escreve lá a data em que o feijão foi feito, 30 dias no máximo congelado, então você coloca a data para não esquecer, porque às vezes acaba esquecendo. Então você tem o saquinho do feijão, o saquinho da carne, então você pode tirar apenas o cubinho que vai ser utilizado naquele dia. E qual que é o procedimento para descongelar aqui? Então, pode ser retirado o cubinho, ser colocado na geladeira um dia antes, deixar descongelando na própria geladeira, tá? Sim. Evitar deixar na temperatura ambiente por conta do calor, principalmente aqui da nossa região. Ou se não deu tempo de descongelar, ele pode ser descongelado no micro-ondas ou no banho-maria também, tá? Ótimo. E esse potinho, Maíra? Isso, essa é uma outra opção. Para quem não tem esses saquinhos em casa, vocês podem congelar as fileiras dos alimentos. Então, por exemplo, colocar essa carne moída, colocar um purê de batata, colocar um pouquinho de azeite no purê, colocar um pouquinho de feijão e já congela a comida pronta do bebê. Ou seja, fazem camadinhas assim, Isso. tiras, né? Uhum. E freezer nele. Isso, e depois colocar na geladeira para descongelar ou no micro-ondas. Tá dado as dicas. Maíra, uma pergunta assim que eu tenho essa dúvida, né? Aquela mãe que trabalha pode fazer a alimentação do bebê toda congelada? Como na modernidade hoje nós temos a nossa alimentação congelada, né? Uhum. Pode fazer isso e servindo por dia aquele menu? Pode sim, porque hoje a realidade, a maioria das mães não tem muito tempo durante a semana, às vezes não tem rede de apoio, às vezes uma avó para ajudar, funcionária. Então, se não tiver como fazer no dia a dia comida na hora, pode ser uma boa opção. E isso. Tá bom. Olha, Maíra, muito obrigado por ter vindo aqui no Forno de Fogão, viu? dado essas dicas que tantas dúvidas você tirou hoje, né? Você tirou certeza. um monte de dúvidas e de mitos. É Porque verdade. são mitos, aquilo vem de antigamente. Eu gostaria que você desse o teu Instagram para que as pessoas possam te conhecer melhor, ver o teu trabalho. Delapa, meu Instagram é Sementinha Nutrição. Então eu tenho uma novidade também lá, eu tenho um curso online de introdução alimentar, também tenho muitos materiais lá disponível, tem muito post rico em informação para as mamães. Olha aí, gente, então você acesse aí o Instagram da Maíra, né, e vai pegar essas informações, vai ver esse curso, vai lá, porque saúde dos nossos bebês é muito importante, né? É isso mesmo. Então tá bom. Olha, muito obrigado mais uma vez. Tá? Eu que agradeço. E vai ter volta aí, já falei que sim. Vambora? Vamos. Um beijo pra vocês e vamos cuidar desses bebês aí, gente. Tá? Tchau, tchau. Tchau.